Paz do Senhor, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um conteúdo aqui no nosso canal, misturando esse momento entre trazer reflexões sobre a palavra e estudos sobre alguns temas da teologia sistemática. Hoje nós vamos estar refletindo, lá em Mateus, capítulo 7, do versículo 24 até o versículo 28, ou seja, hoje nós vamos estar aprendendo alguns princípios bíblicos para que nós possamos andar neste mundo de forma correta e de forma perfeita diante da vontade de Deus, certo? Então peço que você abra sua Bíblia, Mateus capítulo 7, do versículo 14 ao versículo 28. Ele diz assim, todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as põe em prática, será comparado a um homem prudente que edificou a casa sobre a rocha. E desceu a chuva, correram as torrentes, sopraram ventos e bateram com ímpeto contra aquela casa. Contudo, não caiu, porque estava fundada sobre a rocha. Mas todo aquele que ouve estas minhas palavras e não a põe em prática, será comparado a um homem sensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, correram as torrentes, sopraram o vento, bateram com ímpeto contra aquela casa, e ela caiu. E grande foi a sua queda. Então, agora que nós lemos, nós vamos buscar aprender, extrair lições. Por quê? Porque o Senhor Jesus, ele faz algo muito interessante para ensinar princípios que as pessoas tinham dificuldade para ensinar. Ele se valia de coisas da realidade, do universo dessas pessoas para explicar as coisas. Então ele se valia da agricultura, se valia da construção, ou seja, ele se valia do ambiente à sua volta para ensinar. Por quê? Porque aquilo estava acessível, estava diante do seu público. Então ele conseguia ensinar coisas extremamente preciosas, coisas às vezes onde eles teriam muita dificuldade de compreender se ele usasse algum exemplo fora da realidade, fora do universo dele. Eu, como professor e como educador, eu tenho que fazer isso no meu dia a dia, Eu dou aula na faculdade, então quando eu vou dar aula na faculdade, eu tenho que dar exemplos, Quando eu estou dando aula lá na farmácia, quando eu estou dando aula na medicina, eu tenho que trazer coisas da realidade deles para que eles possam entender coisas complexas, muitas vezes da saúde, que a mente deles ainda não conseguiram acessar, certo? Então, diz assim, todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as põe em prática. Olhe como é interessante, Jesus se coloca diante dele, naquele público, naquela plateia, e ele diz assim, todo aquele que ouve as minhas palavras e a põe em prática. Ou seja, como tudo na nossa vida, Hoje em dia, na era das redes sociais, na era da inteligência artificial, nós somos a sociedade que mais tem acesso ao conhecimento, que mais ouve. E essa informação entra pelos ouvidos, como também entra por onde? Pelos olhos. Só que essa informação entrar pelos ouvidos e entrar pelos olhos e ela não for colocada em prática, como tudo na vida, será comparado a um homem prudente que edificou a casa sobre a rocha. Ou seja, você se apropria desse conhecimento, mas você só se apropria verdadeiramente desse conhecimento quando você o coloca em prática.
Então, o que ele está dizendo? Quando vocês ouvem as minhas palavras, quando vocês ouvem os meus ensinamentos e vocês colocam em prática, vocês são semelhantes a um homem prudente que edificou a sua casa sobre uma rocha. Ou seja, ele buscou um local firme. Que local firme foi esse? Uma rocha, para que ele pudesse construir a sua casa. E olha que interessante, ó. E desceu as chuvas, correram as torrentes, sopraram os ventos. Olha que interessante. Essa casa é submetida a 3 tipos de adversidade: a chuva que vem de cima, as torrentes e os ventos, né? Então aqui nós temos diante de 3 adversidades que esta casa ela foi submetida, ou seja, que esta casa foi atacada, né? E diz: e bateram com um peto contra aquela casa, contudo não caiu, porque estava fundada sobre uma rocha, né? Então aquela casa ela foi submetida a diversas intempéries, a diversas adversidades, né? Das mais diferentes direções, das mais diferentes circunstâncias. E mesmo assim ela se manteve firme. Por quê? Porque além de ouvir, aquele conhecimento foi colocado em prática, como na vida, né? Não adianta você ser não adianta você ser um conhecedor teórico sobre um determinado tema se você não colocá-lo em prática. Como tudo na vida, né? Às vezes nós vivemos numa sociedade e nós estamos tão repletos de conhecimento, não somente cristão, mas também secular, onde nós nos enchemos desse conhecimento e muitas vezes nós não colocamos em prática. A importância de praticar. A prática é que vai tornar a nossa vida, o nosso cotidiano sólido, resistente diante das adversidades, né, dos obstáculos que a vida propõe. Ele diz assim, ó: mas todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as põe em prática, ou seja, está preocupado somente em ouvir, está preocupado em aprender a cada dia mais, de se encher de conhecimento, mas não coloca em prática, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa na areia, ou seja, construiu a sua casa no local mais frágil. Qual é o local mais frágil? Aquele que adquire a informação, aquele que adquire o conhecimento, aquele que aprende sobre Cristo, aquele que aprende sobre a verdade e ele não coloca em prática. O que aconteceu com essa pessoa? Ele vai ser submetido às mesmas adversidades dos outros. Ó. Desceu a chuva, correram as torrentes, sopraram o vento. Está observando que as dificuldades que um foi submetido é a mesma dificuldade que o outro foi submetido. Então, não existe diferença nas dificuldades, não existe diferença na casa, porque ambos construíram uma casa. A diferença estava onde? Aonde esta casa estava fundamentada, ou seja, solidificada. Um estava na rocha e o outro estava na areia. Um estava só no conhecimento, o outro estava no conhecimento e na prática. Quando este que estava baseado só no conhecimento sem prática foi submetido a uma adversidade, o que foi revelado?
Bateram com ímpeto contra aquela casa e ela caiu, e grande foi a sua queda. Ou seja, quando as adversidades elas se colocaram, quando as adversidades se apresentaram, elas acabaram revelando aonde aquela casa estava fundamentada, aonde esta casa estava solidificada. E para finalizar, vai dizer: ao concluir Jesus este discurso, as multidões se maravilharam da sua doutrina, porque as ensinavas como tendo autoridade e não como os escribas. Ou seja, ensinava com autoridade por quê? Porque além de ensinar, colocava em prática, diferente dos escribas que tinham conhecimento, mas não tinham prática. Logo, Cristo sempre teve sua casa firmada sobre a rocha, enquanto os escribas tinham sua casa fundamentada na areia. Certo? Então, aqui a Bíblia, o Senhor, nesse contexto, ele traz para nós a importância de nós ouvirmos, de nós lermos, de nós aprendermos, mas nós não ficarmos somente nesse conhecimento. Nós buscarmos colocar em prática. Para quê? Para quando as adversidades vierem, não vai ser teu conhecimento que vai te preservar no dia da adversidade. Vai ser a prática deste conhecimento é que vai te preservar no dia da adversidade. Porque tanto uma casa contra a outra foram submetidas às mesmas adversidades. Não tinha diferença entre as casas, como não tem diferença entre eu e você. Não tem diferença com relação aos tipos de dificuldade que nós somos submetidos. Nós estamos no mundo, nós somos submetidos a dificuldades. Não existe diferenças corpóreas entre eu e você. A diferença entre eu e você está se nós adquirimos o conhecimento e se nós praticamos. É aí que está a diferença. A diferença está no conhecimento seguido de prática, porque o conhecimento por si só, ele é vazio se ele não vier acompanhado de prática. Porque quando vier as adversidades, as lutas que a vida submete, todos aqueles que vêm a este mundo são submetidos à adversidade, ao serem submetidos, infelizmente irão, não conseguirão resistir, não conseguirão subsistir no dia da dificuldade. Então, que nós possamos aprender a palavra do Senhor e nós possamos todos os dias colocarmos em prática em nossa vida, para que quando nós formos colocados diante de dificuldade, de situações estressantes, nós possamos mantermos firmes, Ou seja, possamos ser como a palmeira, Pode até se balançar, pode até se envergar, mas não cai. Por quê? Porque está bem firmada. Então, espero que essa palavra tenha falado com você, tenha gerado uma reflexão para o seu coração. Existem outros vídeos aqui no canal onde você pode estar aprendendo, crescendo na graça e no conhecimento. Que Deus abençoe todos vocês. Pai do Senhor e até o nosso próximo encontro.